O programa a seguir é livre para todos os públicos. Quando alguém lhe magoar, lhe ofender, não revide da mesma forma. Apenas sinta compaixão daquele que precisa humilhar, ofender e magoar para se sentir forte. Essa nossa reflexão do dia de hoje está contida numa mensagem do nosso querido Chico Xavier. Olá, amigos da TV Zoom. Nós estamos iniciando mais uma Atualidade Espírita. Este programa é uma realização do 8º Conselho Espírita de Unificação, que tem por objetivo divulgar a doutrina espírita na nossa região. No dia de hoje, nós temos a grata satisfação de receber Roberto Helbing. Acertei? Helbing. Acertou. Nosso companheiro de trabalho da Associação Espírita Fraternal, trabalhador da casa, estudioso da doutrina espírita e que gentilmente aceitou o nosso convite para esse nosso bate-papo. Desde já, muito obrigada, Roberto. Obrigado. Sinta-se em casa. Obrigado. O convite, naturalmente, que a gente sempre tem que aceitar porque é uma oportunidade de divulgar a doutrina, que é o que mais realiza a gente. Okay. E o tema que nós vamos abordar hoje é de suma importância porque trata do momento em que nós estamos vivendo. Então, todos os dias, quando nós abrimos as páginas dos jornais ou os telejornais na televisão e na mídia em geral, nós percebemos uma situação bastante alarmante, em todos os sentidos, né? Seja na questão das epidemias ou dos conflitos mundiais que nós temos visto ao redor do mundo, ou então das catástrofes. E algumas pessoas chegam a dizer, nossa, será que estamos chegando no fim do mundo? Não é? E o nosso tema é realmente bastante propício, porque o planeta em transição, não é? Um planeta em transição. Então, eu pergunto para você, a Terra, segundo nós conhecemos, segundo nós estudamos através da doutrina espírita, que é um mundo de provas e expiações, vai passar para um mundo de regeneração? A Terra, ela realmente vai progredir, assim como todos nós, né? Mas não é que a Terra vai simplesmente passar assim... sozinha, né? Uhum. Nós temos que observar que no momento atual que nós estamos vivendo é um momento propício para se refletir a respeito de tudo aquilo que nós fazemos e pensar naquelas 3 coisas que normalmente sempre se pensa. Para onde vamos, de onde viemos e o que nós estamos fazendo aqui. Então, o planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações, ele é um planeta que está evoluindo. Mas a evolução é um processo, assim como conosco. Nós já fomos bem mais rudes do que nós somos hoje em dia, e nos últimos 50 anos, o desenvolvimento científico e tecnológico foi absurdamente grande. Sim. Mas nós... seres imortais, espíritos imperfeitos, mudamos muito pouco em termos morais. Então, a gente percebe que o desenvolvimento ele não foi equilibrado. Uhum. A gente evoluiu muito em conforto, em possibilidades de trabalho, mas, moralmente, a gente ainda não consegue seguir aquilo que Jesus nos propôs, que é amar ao próximo como a si mesmo. Então, nós não podemos esquecer
que o planeta Terra é um planeta que nós viemos para aprender. É isso que nós temos que fazer. Mas não é aprender tentando fazer os outros mudarem, mas nós nos mudarmos. Essa que é a parte crucial que nós temos que agora abordar. Agora, a ciência, quando explica a formação do nosso planeta Terra, fala sobre o Big Bang. O que seria o Big Bang? O Big Bang, ou a grande explosão, é a teoria mais aceita atualmente como sendo do início do universo. Então, tem algumas pessoas que imaginam que com isso se prova que não existe Deus. Eu perguntaria a essas pessoas quem foi que acendeu o estupim da bomba. Como é que tudo começou? Isso, justamente. Então, e quando esse nosso planeta foi formado, e qual a idade que a nossa Terra tem? O planeta, que muitas pessoas, inclusive quando a gente pesquisa na internet, muitas pessoas dizem que o nome está errado porque quer dizer plano, mas é uma palavra que deriva do grego, quer dizer planetes, que significa errante. Ou seja, naquela época, os gregos tinham a impressão que os astros tinham um movimento errante na abóbada celeste, vamos dizer assim, né? E atualmente já se sabe que existe uma ação coordenada de todos eles, né? Sim. O sistema solar, por exemplo, que é o sistema onde nós moramos, vamos dizer assim, né? Que tem um Sol e vários planetas, e a gente pode dizer exatamente que a Terra leva 365 dias para dar a volta no Sol, que era uma das coisas que até há pouco tempo, há 500 anos atrás, se acreditava que era o Sol que girava em torno da Terra. Então a gente vê que as coisas mudaram bastante. Agora é a Terra que gira em torno do Sol. E o planeta Terra, ele tem aproximadamente 4 milhões e meio a 5 milhões de anos de existência. Isso está cientificamente comprovado. Né? Agora, Roberto, existem duas perspectivas, né, sobre a formação da Terra. Uma segundo a Bíblia, né? E a outra nós encontramos no livro de Emmanuel, A Caminho da Luz. Você poderia dar uma... A perspectiva da Bíblia traz para nós, né, que Deus construiu, fala da Terra somente, fez a Terra em 6 dias e no 7º dia descansou, né? E, naturalmente, é um modo, vamos dizer assim, histórico de trazer a formação do planeta de uma época em que não se tinha condições de averiguar mais a fundo como realmente foi construído. O livro A Caminho da Luz, ele traz para nós que Jesus, antes do planeta Terra ser formado, se reuniu com outros espíritos da mesma estatura, e eles, espíritos angelicais, fizeram um planejamento para o planeta que ia ser formado. E ele foi formado a partir de uma parte do Sol que estava em formação, e foi formado então isso, e levou alguns milênios até que tivesse uma forma parecida com essa que a gente vê hoje. Sim. E daí nós temos que o planeta Terra ele foi criado por um planejamento superior, porque Jesus era só, vamos dizer assim, uma espécie de executor de um plano maior, de uma entidade ou alguém ou algo que nós
chamamos de Deus. Deus. Emmanuel, inclusive, cita Jesus como governador deste nosso planeta, né? Exato. E se nós olharmos assim muito simplesmente para as coisas que nós convivemos no nosso dia a dia, nós percebemos a perfeição que existe, né, na natureza, né? Que é toda uma criação. Tudo é favorável para que a vida na Terra se dê de uma forma assim bastante enquadrada, bastante direcionada para as coisas boas, né? Então, o planeta foi criado para isso. Então, logicamente que o homem, através dos tempos e através da história da humanidade, ele foi deturpando tudo. Mas tudo que foi criado aqui, o que a gente percebe, é perfeito. Quando nós olhamos uma planta, quando nós olhamos o céu, quando nós olhamos mesmo os animais e o próprio homem, né? E Leon Denis fala muito sobre isso, né? No livro Depois da Morte, ele fala muito sobre isso. Se nós olharmos o macro e o micro, nós vemos que tudo é tão perfeito, que foi elaborado de uma forma tão perfeita, que foi destinado ao homem para a sua evolução, realmente, né? Quando a gente lê o livro A Caminho da Luz, a gente vai perceber que existiu toda uma equipe acompanhando o desenvolvimento do planeta e de seus habitantes, que começaram lá com aquelas células mais simples, as amebas, né? E depois foram evoluindo até, não é terminar, mas a gente poderia dizer quase que culminar com o organismo humano, que é uma perfeição, apesar de ainda ter vários problemas. Mas uma das passagens que eu achei muito interessante é que eles dizem ali que se no início da formação do organismo humano, se fosse fazer um teste de DNA, como se faz hoje em dia, e que você pode apurar com perfeição, porque cada um de nós tem um DNA diferente, sim, naquela época não era assim. O DNA ainda estava sendo formado, então sim, não existia ainda uma característica definitiva, sim, do organismo físico. Ele ainda estava em evolução. Aliás, como tudo... Continua, né? Como tudo continua em evolução. Então, não se pode dizer que, num determinado momento, a gente vai apagar a luz para dormir e vai acordar no dia seguinte e nós estamos no planeta já mudado. Sei. Então, a evolução do planeta é um processo. É alguma coisa que está sendo feita já há muitos anos e possivelmente ainda vai levar muitos anos. Sim, né? Depende muito da evolução do homem também, né? Porque conforme a criatura humana vai evoluindo, ela vai transformando, né? Transformando a si próprio e, consequentemente, transformando... Exato. E é isso que é uma das coisas cruciais. Por quê? Se depende do ser humano, então a gente vê que ainda falta muito a ser feito. Porque não é se pensar na nossa rua, na nossa família, sim, ou no nosso bairro, no nosso estado, ou no nosso país. Nós temos que pensar em termos globais. E quando a gente abre o jornal ou assiste a televisão, os problemas que ainda se encontram, né? As divergências e os sofrimentos que existem, a gente vê que não está ainda na hora de um planeta onde a gente possa ser feliz. Por quê? Como se pode ser feliz com o sofrimento dos outros, né? Sabendo que tantos têm tantas dificuldades, né? Isso. Então, segundo o mundo espiritual, os planetas se classificam de acordo com a sua evolução. Exato. É isso? Perfeito. E eles se classificam de acordo com a sua evolução e não nascem prontos. Então, nós já fomos um planeta primitivo. Estamos agora na segunda etapa da escala de
evolução dos planetas, que é o planeta de provas e expiações, a caminho do planeta de regeneração, que seria uma terceira etapa, e ainda nos restaria sermos um planeta ditoso ou chegar a planeta celeste ou divino. Então, pode-se calcular pelo tempo que levou até hoje, que ainda falta muita coisa para caminhar, né? Mas interessante isso. E você disse, nós somos ainda um planeta de provas e expiações. Quais são as características mais comuns de um planeta de provas e expiações? Eu acho que é uma coisa mais ou menos fácil de se saber. É só a gente se olhar no espelho. As características de um planeta de provas e expiações são essas que a gente vê todo dia de manhã. Somos seres imperfeitos, nós ainda somos muito egoístas, nós não conseguimos dividir as coisas com os outros. Quando muito a gente consegue dividir com alguma pessoa que seja mais íntima, nós achamos sempre que temos razão, nós temos dificuldade em conviver socialmente. Então, são todas essas mazelas que nós passamos que caracterizam os seres que vivem num planeta de provas e expiações e, por consequência, o planeta de provas e expiações, que é um planeta assim como é o nosso. Está em evolução, está a caminho de se melhorar, mas ainda existe muita coisa a ser feita. E, infelizmente, muitas dessas coisas dependem de nós, seres mais evoluídos, quer dizer, a obra-prima de Deus, como se poderia dizer, que não consegue ainda corresponder às expectativas. Entendi. Mesmo porque, Roberto, o que a gente estuda na doutrina espírita é que toda essa etapa, né, que nós estamos passando para essa transição, e como você bem disse, depende muito do ser humano, porque é ele que vai se transformando, fazendo com que a Terra se transforme, né? E Emmanuel nos diz que, para muitos, esta talvez seja uma das últimas oportunidades de estar aqui para aprender alguma coisa, para evoluir, e que, se não conseguirem acompanhar a evolução do planeta, eles vão ter que reencarnar em planetas ainda bem mais rudes, né, do que o nosso. Então, depende muito de nós, depende muito do ser humano, a gente percebe isso. Mas uma coisa que sempre me vem à cabeça é o seguinte: nós só sentimos que precisamos mudar quando alguma coisa de ruim nos acontece, não é? Ou seja, um problema físico, ou então uma perda, uma coisa que a gente valorize muito, no caso, por exemplo, da família, né? E aí a gente percebe o quanto tem errado, ou então mesmo quando a pessoa passa de uma determinada idade, que começa a refletir mais, tem mais tempo para refletir sobre a sua vida, e começa a pensar, por que eu não fiz diferente, ou por que eu não agi de forma diferente, né? Então, a impressão que se tem é que quando nós desencarnamos e percebemos isso, pedimos, imploramos para voltar de uma outra forma, assim, para tentar resolver aquilo que ficou mal resolvido, né? E quando nós temos essa possibilidade de voltar, e o que eu queria, no ponto que eu queria chegar é isso, nós percebemos hoje que os espíritos que estão retornando à Terra, as crianças, né, a gente já sente uma diferença muito grande na sensibilidade dessas crianças. Claro está que tudo depende do mundo em que elas vão viver, da conjuntura, né, familiar que elas têm.
mas a gente percebe que são espíritos que, se bem direcionados, são muito mais evoluídos, né? Conseguem atingir um patamar evolutivo maior. Então, por isso, talvez que nós estejamos vivendo esse momento de transição, porque muitos já têm vindo com essa mentalidade, não é? Não tão egoísta, não tão materialista. Jesus, quando esteve entre nós, ele justamente deixou claro para o futuro que existiam várias possibilidades de planetas diferentes, quando ele disse que há muitas moradas na casa do meu Pai. Sim. E a gente pode facilmente imaginar que essas moradas, elas não estão, todas elas, no mesmo nível de evolução. Né? Então, o que acontece? O que faz um bom administrador, como Jesus ele pede ajuda àqueles que estão em melhores condições para ajudar aqueles que ainda estão patinando no desenvolvimento. E aí o que acontece? Às vezes o que nos parece um castigo, na verdade é uma oportunidade. Né? A gente tem relatos de um planeta que estava numa situação parecida com a nossa, né? Através do livro Exilados de Capela, que trouxe para nós justamente um esclarecimento a respeito da situação da Terra há alguns milhares de anos atrás, que estava uma dificuldade porque não havia um progresso. E esse planeta já estava numa situação, mais ou menos, como nós estamos hoje no planeta Terra. E havia, como há no planeta Terra, aqueles espíritos rebeldes, que não tinham mais condição de ficar naquele planeta que almejava uma nova etapa, né? Ou seja, eles estavam sobrando. Sim. E aí eles foram convidados a ajudar o planeta Terra, que era um planeta que precisava do conhecimento que esses espíritos tinham, mas, ao mesmo tempo, eles tinham que se sentir coagidos a mudar, como você disse, moralmente, porque eles iam sentir uma coação muito forte de sair de um planeta que estava numa fase muito mais adiantada de evolução e voltar praticamente para uma época de milhares de anos antes, né? Então, como você disse, através dessa espécie de coação, eles se esforçaram mais para melhorar. Sim. Foi então que muitos espíritos, naquela época, reencarnaram no planeta Terra e trouxeram para o planeta Terra um adiantamento bastante grande. A reencarnação desses espíritos foi em vários lugares diferentes e eles traziam a lembrança de uma vida muito melhor. Então, a gente pode comparar àquela história que também se conheceu através do Velho Testamento, da expulsão de Adão do paraíso, que para eles era como se fosse a expulsão de um paraíso, né? E eles, por outro lado, eles tinham a lembrança de Jesus, que prometeu que viria, Sim. porque ele recepcionou eles como espíritos. Porque senão, como nós poderíamos imaginar que as culturas pensavam sempre em alguém que viria mais tarde para trazer uma mensagem de boa nova, né? Se eles não tivessem tido a oportunidade de receber essa informação no mundo espiritual. Então, esses espíritos, eles povoaram o planeta todo. Não foi só em um ou outro lugar, né? São as que se chamam de raças adâmicas, mal comparando a Adão, né? Para poder, então, deixar essa marca no nosso planeta. Mas
É claro que essa fase, ela trouxe um benefício grande para a Terra, mas a gente precisa mais. Então, nós vamos pedir só um instantinho para você, e vamos para um rápido intervalo comercial e já voltamos com esse papo, que está muito gostoso, está muito interessante. Você pode assistir aos programas da TV Zoom na hora que quiser. Pode também acompanhar ao vivo a nossa programação. Baixe grátis o aplicativo TV Zoom no seu celular ou no seu tablet e envie o seu vídeo para o nosso jornalismo. Aplicativo TV Zoom é Nova Friburgo na palma da sua mão. Nogueira Plantas, a sua melhor escolha na ambientação de jardins e interiores. O que você procura para dar aquele toque especial nos mais diversos ambientes ou simplesmente presentear quem ama. Ligue ou venha nos visitar. Nogueira Plantas, Rua Dom João VI, 475 no Cônego, 2528-3030. Pais e mães, compreendam a complexidade e a grandeza do trabalho que lhes assistem, pois os filhos são as obras preciosas que o Senhor lhes confia às mãos, solicitando-lhes cooperação amorosa e eficiente na senda evolutiva. Amigos da TV Zoom, estamos de volta. Hoje, com essa conversa bastante interessante sobre o nosso planeta, o planeta Terra, um planeta em transição. E o nosso amigo Roberto Helpling estava nos falando sobre os espíritos que vieram reencarnar na Terra e que formaram a raça adâmica. Aí eu pergunto para você, e nos dias atuais ainda estão vindo outros espíritos de outros planetas reencarnar aqui? Então, pela lógica, deve-se supor que sim. Como você tinha falado antes, nós percebemos nos dias atuais espíritos reencarnando crianças que já vêm muito mais, vamos dizer assim, bem equipadas para os tempos atuais, né? A gente tiver um netinho com 5, 6 anos de idade em casa, tiver algum problema no telefone celular, é só entregar para ele que ele resolve, né? Então é uma coisa que a gente já percebe que são espíritos mais evoluídos. Mas a gente não está falando só em evolução tecnológica nem científica. Nós estamos falando aqui em evolução moral. Para isso, nós precisamos imaginar que levaria muito tempo se nós fôssemos aguardar, por exemplo, a me melhorar, sei lá, talvez 10 mil anos ou uma coisa assim, e talvez o planeta Terra não tenha esse tempo. Então, mais uma vez, se percebe que é necessário alguma coisa a mais. Essa é a grande vantagem da doutrina espírita, porque a gente tem que refletir a respeito das coisas que se vê. No livro, na trilogia do Manuel Filomeno de Miranda, sobre a transição planetária, pelas mãos de Divaldo Franco, como psicografia, ele traz informações de que estão reencarnando entre nós, já há algum tempo, espíritos de um planeta que está bem mais adiantado do que o nosso. Então, ao contrário do que ocorreu quando os irmãozinhos vieram de Capela, que eles foram coagidos, agora não, são voluntários. São irmãos nossos que vêm para cá para nos ajudar, para acelerar o nosso desenvolvimento moral. E esses espíritos estão reencarnando em grande quantidade porque há muito trabalho.
Então, esses espíritos, a gente vai perceber jovens que não aceitam mais certas coisas que os adultos fazem em relação à natureza, não aceitam procedimentos equivocados e não ficam quietos, assim como nós tínhamos o costume de, vamos contemporizar, pode ser e tal. Não, eles protestam. Eles talvez não protestem publicamente, mas em casa eles protestam. Porque, na verdade, a educação, me desculpem aqueles que discordam, mas a educação tem que ser em casa. A educação parte de casa. Então, essas crianças, esses jovens, eles vêm com esse intuito de modificar o procedimento moralmente. E, para isso, a gente vê que há já um fundamento, porque a gente vê que há uma mudança nesse sentido, né? Não só no Brasil, em vários lugares, né? Eu me lembro agora, no momento, aquela menina lá da região, se eu não me engano, não é da Índia, é Paquistão, que é onde as mulheres não é permitida estudar, que chegou a fazer um discurso na ONU. Na ONU, isso. Em inglês, num país onde, se ela não era nem autorizada a estudar, como que ela aprendeu essa língua? Então, a gente vê que são seres que vieram para colocar uma marca, dizendo, aqui nós estamos e viemos para ajudar, porque, infelizmente, os companheiros que vieram de Capela, eles eram mais aguerridos, né? As modificações foram na base da força. Isso, inclusive, deixou uma marca muito profunda no planeta, né? Esse planeta, se fala que, nesse livro do Manuel Filomeno de Miranda, ele fala num planeta chamado Alcione, que é um planeta que da onde vêm esses espíritos. Como eles vêm, é uma coisa que ainda assim um pouco difícil de entender, porque a gente vai ver que a ciência agora está começando a conseguir comprovar algumas coisas que o Livro dos Espíritos trouxe para nós como informação, né? O mundo espiritual trouxe como informação há mais de 150 anos atrás, né? Então, a gente vê que hoje em dia nós temos a física quântica quase já provando a existência do fluido universal. Sim. Que seria um quinto elemento na formação do universo. Então, se vê que nós temos ainda muita dificuldade de entender essas coisas, porque o nosso desenvolvimento, apesar de ser muito maior do que há 2000 anos atrás, ainda precisamos evoluir mais. Mais. E você diria que os livros de Kardec são proféticos? Nesse sentido de trazer para nós informações que hoje podem ser comprovadas, eu diria que sim. Na verdade, eu acho que Kardec, ou melhor dizendo, o mundo espiritual, quando trouxe as informações que Kardec codificou, eram informações que são mais destinadas para nós mesmos. No século XXI é que a gente consegue comprovar realmente as informações que estão lá. Essas colocações que o mundo espiritual, como eu disse, a respeito do fluido universal, né? Ou nesse livro do Manuel Filomeno de Miranda, que se fala dos fótons, que os fótons, já cientificamente comprovados, são a menor parte de um elétron e tem uma vida própria. Ou seja, há 2000 anos, ou mesmo há 150 anos atrás, ninguém tinha condições. Sim. E eu
colocaria até como uma observação que nos livros de André Luiz se ouve muito do meio de transporte da volitação, né? Que talvez seja através dos fótons, né? Existe um livro de Gabriel Garcia Marques que traz uma informação a respeito da luz líquida, que quer dizer, ele não era um estudioso dessa matéria, mas hoje já existem estudos na física que comprovam que existe a possibilidade de a luz ter um estado que seria similar ao estado líquido. Sim. Então, a gente vê que a ciência vai acabar demonstrando que a doutrina espírita, ou melhor dizendo, os espíritos que passaram as informações para Kardec, tinham uma visão bem antecipada do que viríamos a vivenciar. Sim. Desse modo, a gente podia dizer que os livros de Kardec previram o futuro, né? Já traziam informações do que nós iríamos passar, do que iria acontecer, né? E que hoje em dia, para a humanidade em geral, pode parecer assim uma grande descoberta ou então uma grande invenção, e que eram coisas simples que eles já discorriam no Livro dos Espíritos e nas obras kardecianas, né? Agora, Roberto, o que é que você, como estudioso da doutrina espírita, poderia falar para os nossos telespectadores com relação a essa nossa expectativa de um mundo melhor? Você disse que nós ainda temos muito que aprender, nós temos muito que vivenciar. E como é que você entende o que a doutrina espírita nos recomenda para que nós possamos seguir por esse caminho e encontrarmos mais à frente, quem sabe daqui a algumas encarnações, um mundo mais tranquilo, um mundo onde as pessoas possam viver de forma mais humana, né? Porque nós somos humanos e vivemos muitos numa condição subhumana, né? Então, eu acho que a doutrina espírita, quando, há mais de 150 anos atrás, no lançamento do Livro dos Espíritos, os espíritos tinham, na verdade, não tinham, na verdade, objetivo de mudar o que Jesus já tinha dito. As palavras do Evangelho continuam valendo do mesmo modo. A única coisa é que era um enfoque diferente. Não mais se acreditar porque foi falado, mas refletir a respeito daquilo que foi falado. Sim. E pensar como podemos aplicar os ensinamentos de Jesus no nosso dia a dia. Por quê? Se nós acreditamos que Jesus é o governador do planeta, então ele tem um objetivo para nós, ele tem uma meta para nós. E com certeza essa meta é em nosso benefício. Então o Evangelho deixa os ensinamentos para nós sermos felizes, que é isso que nós buscamos. E as diretrizes são mais ou menos simples, porque ele dá justamente, como a gente costuma dizer no popular, o mapa da mina, né? Sim. Ele mostra como é que nós vamos ser felizes. Basicamente, através de 2 procedimentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, são as 2 coisas que vão determinar que nós sejamos felizes. Sim. Mas é claro que aí está muito abreviado. Então, ele trouxe as parábolas, onde ele mostra o que é importante realmente
para a nossa vida, né? Como é importante o perdão, como é importante a gente amar o próximo, como é importante a gente dividir o que nós temos, como é importante a gente não pensar em se vingar, e todas essas coisas que há 2000 anos eram comuns. Há 150 anos ainda existiam, mas no futuro não pode mais existir. Porque senão nós não vamos entrar no planeta de regeneração. Ou seja, o planeta não vai se regenerar? Vai, mas nós não vamos poder ficar nele. Porque nós não vamos estar num padrão vibratório que seja compatível com o planeta de regeneração. Então, talvez muitos de nós vão ter que fazer o mesmo caminho que os capelinos. Sim. E ajudar num planeta mais atrasado, até que a gente, através do sofrimento, aprenda que o importante não é o eu, é o nós. Que bom. Roberto, nós agradecemos muito a sua presença aqui. Esse assunto, tenho certeza que vai gerar muitas reflexões. E nós deixamos um minutinho do nosso programa, porque parece que você tem um recadinho para os trabalhadores da Associação Espírita Fraternal. Sim. Eu tenho aqui uma convocação, um edital de convocação para uma reunião, para a reunião ordinária a ser realizada no dia 10 de janeiro de 2019, às 18 horas em primeira convocação, em segunda convocação às 18h30 e em terceira e última às 19 horas, para deliberar sobre os seguintes temas: relatório da diretoria dos departamentos, prestação de contas da diretoria e eleição e posse da nova diretoria para o biênio 2019-2020. Então, eu agradeço a oportunidade de poder divulgar isso, a pedido do presidente da Associação Espírita Fraternal, o senhor Francisco Sena. Tá ok. Nós agradecemos a sua presença, agradecemos a todos os nossos amigos que estão sempre conosco, dividindo conosco os assuntos que são abordados aqui. Desejamos a todos uma ótima semana, mas, acima de tudo, que possamos vivenciar todos os ensinamentos de Jesus. Fiquem com Deus e até a próxima. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.